Olá, eu sou o Jeremias Gomes, que bom que você está aqui comigo para mais essa conversa aqui bem de perto com você, viu? Esse é o Vida e Companhia, que já está no ar e a gente vai falar do segmento de imóveis de alto padrão, de imóveis de forma geral, mas olha, nesse segmento cresceu cerca de 20% nos últimos 5 anos, segundo o Secov, em São Paulo, né? E olha, aqui em São Paulo, a demanda por imóveis de luxo continua alta, mesmo em cenários de incerteza econômica. E para falar disso, e claro, falar muito sobre o mercado em geral, eu vou conversar agora com o Daniel Claudino. O Daniel, o Claudino, como ele é conhecido, ele é consultor, palestrante, é autor de livros também sobre o mercado imobiliário. Claudino, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Jeremias. Ô Claudino, a gente estava conversando aqui, você escreveu 2 livros, né? E você já pegou uma história antiga, né? Mas primeiro fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você viveu no Canadá, agora está aqui no Brasil, é isso? Na verdade, eu sou radicado no Canadá, né? Vivo lá os últimos 5 anos e meio. Estou passando uma temporada no Brasil. Certo. Volto ainda esse ano para lá, mas estou sempre vindo para o Brasil para trabalhar o mercado brasileiro, o mercado imobiliário. Como é que você começou no mercado imobiliário? Foi acidentalmente. Eu sou administrador de empresas por formação original, mas depois fiz várias especializações. E nesse trajeto eu fui trabalhar no Oriente Médio e também fui estudar na Inglaterra. E lá eu consegui ter uma epifania, Jeremias. Ou seja, eu vi o confronto de uma cidade antiga como Londres e Oxford, que a maioria das pessoas vivem de aluguel e em prédios antigos, e fui trabalhar com marketing, só que em outro setor, automotivo, no Oriente Médio. E eu tive aquele confronto, né? Naquela época, a Bahrein, né, que era o país em que eu fui trabalhar, eles estavam aterrando o mar para construir novos prédios. Então, era lançamento imobiliário. Isso me fez refletir como funciona isso no mercado brasileiro. E eu comecei a querer trabalhar há 18 anos. Eu vim para o mercado imobiliário brasileiro e comecei a estudá-lo em todos os seus aspectos para que eu pudesse ter uma relevância no setor. E o Brasil, você você tem livros publicados na área, você falava para mim que estudou a questão da moradia tão antiga, a gente pode falar disso, mas eu queria que você falasse um pouco do Brasil, porque são cenários bem diferentes desse país que a gente passou, inclusive porque a gente tem essa janela demográfica, né? A gente ainda tem uma população para evoluir, isso acaba impactando, evoluir eu digo assim, gente que ainda vai crescer, fazer filho, vai querer alugar, vai querer comprar, né? É um cenário diferente de outros países, né? Sabe que você tocou no ponto mais importante que eu considero no momento para o mercado brasileiro mais particular, que é o bônus demográfico. Você percebe-se que mesmo mudanças de governo, de política, Selic em alta, você vê que aqui a gente não tem a crise como a gente gosta de chamar. Nossa, o mercado vai gerar uma bolha, vai ter um problema. Por quê? Porque existe uma atração chamada demanda por novos imóveis. A gente deixa de pagar uma série de contas, mas não deixa de pagar um aluguel, uma prestação de um imóvel. Porque até 2040 nós vamos ter um bônus demográfico, ou seja, mais pessoas na camada produtiva. Quando você olha para o Canadá, que eu entrei num programa para ir para o Canadá justamente porque eles estão importando mão de obra qualificada. Sim. Eu tinha uns 39 anos quando a gente resolveu mudar para lá. Então eles querem ter uma camada na faixa etária produtiva e o Brasil já tem isso naturalmente. Outros países, por exemplo, que têm isso, eu escrevo isso inclusive no meu segundo livro, é a Nigéria. A Nigéria vai ter a mesma população produtiva que os Estados Unidos em 10 anos. Então, eles já estão provocando vários lançamentos imobiliários. Aquilo que aconteceu, por exemplo, em bairros como Anália Franco, Alphaville, ou o que aconteceu em Brasília com Águas Claras, esses bairros que cresceram, aumentaram a população daquela região abruptamente da noite para o dia, estão acontecendo em outros países. Aconteceu com a China no passado, que agora estabilizou, né, a sua pirâmide etária, e a Índia, por exemplo, se propõe ser um grande mercado imobiliário. Então, o Brasil ele tem esse bônus demográfico, mesmo com políticas, às vezes, que desestimula o crescimento imobiliário, ele continua crescendo porque as pessoas continuam demandando por novas unidades habitacionais. Pois é, então isso impacta quem quer comprar um imóvel, mas para o investidor também. Ainda tem um cenário aí para frente, aí nós estamos em 2025, pelo menos 15 anos que dá para pensar aí, inclusive para investir, porque vai ter demanda no Brasil. Claro. Sim. Que tem que olhar o mercado, que você é um especialista, né? Aliás, isso é uma dica importante, né? Porque o investidor, quando ele procura um profissional como você, como é que você orienta ele? Porque a gente fica... Se você botar só no Google, onde é que tem um lugar legal para investir? Você não vai achar muita informação. É tudo informação desconexa, né? A questão do investidor, o investidor profissional, aquele que tem um dado estruturado, ele não vai me procurar, ele não precisa.
a não ser alguns fundos internacionais que vão... Procura-se muito São Paulo para investir, porque eles estão fazendo aqui o que a gente chama de retrofit funcional. Para além da aparência do prédio, eles começam a ressignificar as áreas. Tem muitas áreas, por exemplo, de alguns prédios em São Paulo, que você tem a destinação para, por exemplo, um salão de festa. Hoje em dia ninguém usa salão de festa, aquilo ali poderia ser um coworking do próprio prédio. Então, existem fundos que compram aquele prédio, dão melhor destinação para suas áreas comuns e valorizam o empreendimento e aí começa a fazer a alocação dele no modelo multifamily. Aliás, multifamily é uma coisa que está crescendo no Brasil. É um modelo que nasceu nos Estados Unidos, que em vez de você lançar um empreendimento imobiliário com várias unidades e vender cada uma delas, você passa a ter apenas um dono uma matrícula única com várias unidades, como se fosse um hotel. Mas eles compram com a destinação de aluguel, que é uma outra forma de investimento, porque você ganha tanto no aluguel quanto na valorização do imóvel. Explica de novo, matrícula única, não entendi. É que quando você constrói um prédio com 100 apartamentos, normalmente cada apartamento tem uma matrícula. Sim. E você vende ou aluga aquela unidade. O multifamily é uma estratégia que muitas empresas, inclusive construtoras, adotaram no modelo americano, que é eu construo um prédio e aquele prédio é o imóvel. Ele tem uma única matrícula. E eu alugo as unidades como se fosse hotel, só que no formato long stay. Mas aí é um dono só? É um dono só. É um dono só. E o fato dele ser dono do condomínio permite ele regular melhor o valor dos aluguéis, ter uma relação de condomínio. Por exemplo, tem alguns condomínios que começam a ter martes, que são aqueles mercadinhos embaixo, para que você possa... Ele pode também transformar em short stay. Existem algumas cidades, por exemplo, Goiânia, ela tem um turismo de saúde, que é uma coisa atípica, ou seja, ele tem uma grande clínica lá, muitos hospitais, várias estruturas de saúde, ou seja, muitas pessoas da região, fazendeiros ricos, se tratam nesses hospitais de Goiânia. E para atender esse público que vai estar ali provisoriamente, que é uma população flutuante, eles preferem alugar em short stay. E aí passa-se o investimento, porque o short stay ele te dá um retorno maior, já que quando você cobra curta temporada, o valor da diária é mais caro na soma dos 30 dias do que se ele pagasse um aluguel tradicional. Mudou muito, né? Eu vejo muita construção em São Paulo e vejo o prédio também que, assim, de uma parte, quando ele pega um quarteirão, uma parte é 2, 3 dormitórios e o outro antigamente é kitnet, né? Como é que chama agora os menores, gourmetizaram, né? Isso é interessante. Aqui virou estúdio, flat. Isso, estúdio. Até a entrada é diferente ali, né? Às vezes é mais para alugar o estúdio também, né? Tem todos esses conceitos, né? Isso tem uma componente geracional também. O que acontece? As novas gerações, eu vou citar aqui um livro que eu sempre dou referência nos meus escritos e nas minhas palestras, que é A Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman. Sim. As novas gerações elas são mais fluídas, daí o nome modernidade líquida. Enquanto você tinha uma modernidade sólida, né, que é a do século passado, onde tinha previsibilidade, né, todo mundo tinha que casar, a maioria tinha que ter um comportamento mais convencional, que é o casamentos héteros, né, homem e mulher, 2 filhos, uma casa, 2 vagas de garagem, então você já conseguia prever demandas de moradia. Uma permanência na empresa, no casamento mais longa. Exatamente. Agora tudo é muito fluido, né? Agora não, eu posso casar, eu posso não casar, eu caso mais velho, eu posso ter filho mais velho ou não ter filho, eu posso ter o cabelo azul, eu posso ter a relação que eu quiser e faz com que as novas gerações, porque comprar imóveis, Jeremias, é criar raiz. Então, para esse público que não quer criar raiz, ele prefere a mobilidade. Veja o meu caso, eu viajo muito também e eu alugo imóveis. Quando eu estou no Brasil, eu tenho um imóvel alugado no Brasil, outro em Toronto. Pô, mas você não investe em imóveis? Sim, eu compro imóveis, mas como investimento para me dar retorno, para sustentar essa vida fluida. Agora, ter uma casa permanente que me deixe fixo, não que eu seja jovem como essas novas gerações, mas eu me identifico com essa fluidez. Eles não querem comprar um imóvel agora porque significa que eles não vão poder ter mobilidade de morar no exterior, de estudar fora ou de trabalhar em vários lugares. Mas antes pode de estabilizar. comprar como investimento e aí vai morar onde quiser, né? Com o Exato. dinheiro daquele aluguel, ele vai morar onde... Isso eu acho um modelo interessante que eu sempre falo para pessoas, você não precisa comprar um imóvel onde você realmente queira morar. Geralmente você compra para ter um investimento com o dinheiro daquele aluguel, você mora de aluguel porque de repente você tem que mudar e tudo. A não ser que você já esteja assim caminhando para a aposentadoria, talvez aí seja outro cenário, né? Mas acho que esse é um erro comum também, né? A pessoa vai, eu já moro aqui perto da minha mãe, da minha avó, quero comprar aqui, né? Às vezes onde você quer comprar não vai valorizar, né?
Mas eu acho que as pessoas confundem. Onde é melhor comprar, até recuperando uma pergunta que você fez no começo, qual a melhor forma de investir, isso é muito pessoal. Por exemplo, eu tenho colegas que eles sabem investir no mercado de ações. Ele tem uma vocação, ele tem uma habilidade, ele tem um prazer em fazer aquilo. Então, ele vai investir naquilo porque vai trazer mais retorno para ele. Meu caso, eu não sou um cara necessariamente que saiba guardar dinheiro. Eu sou um cara que gosta de viajar, gosta de gastar. Mas quando eu compro imóvel, eu sou obrigado, eu tenho uma poupança forçada. Então, comprar imóvel, no meu caso, ele não é só um bom investimento, ele é uma disciplina. No meu caso, óbvio que eu tenho informações, você tem algumas curiosidades. Por exemplo, cidades como Sorriso, no Mato Grosso, Barra dos Coqueiros, em Sergipe. São cidades que estão crescendo por motivos particulares. O primeiro caso é por o agronegócio está crescendo muito. Lá eles sequer sabem o que é financiamento imobiliário, eles conseguem quitar o imóvel em 3 anos, quando compram na planta, porque eles pagam um apartamento de 2 quartos, 20 mil por mês de prestação, eles têm essa capacidade financeira. Barra dos Coqueiros descobriu-se uma série de oportunidades no ramo petrolífero, que é gasoduto, Petrobras, chineses estão investindo lá. Então, a cidade está crescendo muito. Então, para quem consegue enxergar essa oportunidade, você vai comprar lotes lá que vão valorizar mais rápido que a média. Então, isso é uma coisa muito específica, porque eu sou técnico da área. Agora, para quem está assistindo a gente, quem quiser comprar um imóvel, eu dou a dica de compre onde você moraria um dia. Eu quero morar num apartamento de 3 quartos, mas eu só tenho dinheiro para comprar um lançamento de um quarto. Compre esse lançamento, porque você vai poder vender o ágio, ou vai poder alugar, ou vai poder revender. As pessoas ainda preferem morar de aluguel, por quê? Vou fazer o seguinte raciocínio aqui, Jeremias. Se você quiser morar num apartamento próximo de onde a gente está, e você vai pagar em média ali R$5 mil de aluguel, se você fosse comprar o mesmo imóvel, em média você teria que pagar 15 mil de prestação no financiamento. Note que aluguel é o aluguel do ativo imóvel, mas juros que você paga de financiamento é o aluguel do capital. Você está alugando aquele dinheiro do banco para usá-lo até você quitar. Então, quando você paga 15 mil por mês, você não tem esse dinheiro. Então, em vez de você comprar um imóvel mais periférico, que caiba no seu bolso, que é 5 mil por mês, que é o que você tolera pagar por mês, você vai morar longe. Ao passo que, em vez de pagar essa prestação no imóvel próprio, você pode pagar o aluguel para morar mais perto. Então, eles preferem morar de aluguel, é morar melhor no curto prazo. Esse é o conceito. Sim. Agora, eu vejo muitos desses influencers, por exemplo, de economia, que bateram muito na tecla que comprar é ruim, não sei, e agora eles estão voltando um pouco atrás, porque eu sempre pensei isso que você falou, é a questão da obrigação, porque se você for pôr no papel 10, 20 anos, tudo bem, aluguel vai ficar mais barato do que você comprar, só que a pessoa vai ter aquela obrigação de todo mês colocar ali. Isso para muita gente é importante, você firmar, você comprar, porque você vai ter aquela obrigação. Isso é diferente do cara que tem mais recursos e tem uma infinidade de opções para investir. Estou vendo algumas fotos suas ali, eu queria que você falasse dos seus livros, por favor, que você tem publicado. Ele não trouxe aqui, mas vai falar um pouquinho para a gente, por favor. Eu tenho até um livro que eu trouxe, uma unidade, o livro 2 na mochila, mas o livro 1 é sobre empreendedorismo e gestão. Então, eu chamo de a natureza do mercado imobiliário. A expressão natureza, ela é apropriada nesse caso porque é aquilo que é raiz, aquilo que justifica o mercado imobiliário ser como é. E ele é muito plural, né? Veja que a gente, quando vai pensar em termos econômicos, a gente pensa nos 3 setores, né? Setor primário, secundário e terciário. Primário é de extrativismo. E por que a gente atua em vários setores? O setor secundário é de transformação, ou seja, nós temos a participação representada pelas construtoras. As construtoras transformam insumos em prédios. E também tem o setor terciário, que é a intermediação imobiliária. São as imobiliárias, os imobiliaristas. São 70 mil imobiliários no Brasil, aproximadamente, segundo o COFES, e que eles atuam na intermediação, empregam pessoas, pagam impostos e eles alugam e vendem imóveis prontos. Então, são 2 economias diferentes. E é um setor muito complexo, porque se você fosse dono de uma imobiliária ou um corretor, você intermedia interesses distintos. Você tem quem quer alugar o seu próprio imóvel ou vendê-lo, e aquele que quer comprar ou alugar o seu imóvel. E um quer que o valor baixe e o outro quer que o valor aumente. Então, esse serviço de intermediação e administração de ativos, ele é muito rico de oportunidades. Ao mesmo tempo, esse é o livro 1, né? Eu falo de como você consegue implementar processos, tecnologias nesse setor. Então, fica no livro 1, que a gente já passa para o 2. Você dá assessoria para imobiliários? O seu campo de assessoria específico qual que é?
Hoje eu estou mais como conselheiro de empresas que atuam no setor, ou seja, empresas que fornecem soluções para imobiliárias, corretores e para todo o ecossistema do mercado imobiliário. Então, eu faço esse aconselhamento. Eventualmente, sim, imobiliários eu faço uma mentoria. Eles querem desenvolver melhor o seu negócio, de alguma forma, alguma vertente, então eu consigo auxiliá-los nisso. O que está mudando nas imobiliárias? A gente viu muita questão da tecnologia e algumas empresas que abocanhando uma boa parte do mercado, né? Como é que está esse mercado aí nos últimos 3 anos? O que você pode falar para quem tem uma imobiliária para ele ficar atento? A premissa do que qualquer coisa que a gente vai falar sobre isso, Jeremias, é que o mercado imobiliário, por natureza, já fazendo mais uma referência ao livro, a natureza do mercado imobiliário, ele é, por natureza, amador. Por quê? Vou falar aqui de 5 forças de porta. Quem é do mercado de empreendedorismo e gestão conhece a teoria. Uma das forças de porta da dinâmica de mercado imobiliário trata da barreira de entrada, ou seja, quanto custa para ser um jornalista como Jeremias? E chegar onde você chegou? Cara, você tem que estudar 5 anos, ou 4 anos e meio, fazer um curso de comunicação, depois ter experiência, enfim, até chegar onde você chegou. Para você ser corretor de imóveis, no Brasil, você tira o seu certificado em 3 meses. Então, é um mercado muito rico e que tem baixa barreira de entrada. Isso é um convite ao amadorismo, porque as pessoas elas se aventuram nesse mercado e aí você começa a empobrecê-lo. Mas um cara com uma boa intuição, um trabalhador, um cara bom de venda, em alguns anos tem uma grande imobiliária. Acho que posso citar livremente que tem referência aqui como a Lopes e a Coelho da Fonseca, em São Paulo. Sim. Essas imobiliárias, elas tiveram seus fundadores como pessoas que foram muito mais intuitivas e elas precisam melhorar tecnologicamente. O que acontece hoje, respondendo à sua pergunta do que está mudando, é a adesão a novas tecnologias. O mercado imobiliário, historicamente, ela é sempre atrasada em relação a outras indústrias na hora de adotar novas práticas. Só que agora, por exemplo, a mais recente é a inteligência artificial. E então elas estão mudando o quê? Para você alugar um imóvel antigamente, você demorava uma semana. Não olhando o imóvel. Depois que você decidiu o imóvel que você queria, você demorava mais uma semana. Fazer avaliação cadastral, conseguir fiadores. Hoje você tem a figura do fiador profissional, que é uma fiança onerosa. Você paga com um cartão de crédito e avalia já o seu perfil e já consegue um fiador pelo seu cartão de crédito e já entra no imóvel em 24 horas. E a inteligência artificial permite que ela atenda clientes 24/7. Domingo, você começa a interagir porque viu um anúncio de imóvel, começa a perguntar do imóvel, aquela pessoa vai te respondendo e te dando dados e fotos sobre aquele imóvel. As pessoas que estão do outro lado nem percebem que aquela inteligência que hoje é generativa, ou seja, ela consegue gerar ideias, e vocês podem fazer esse teste. Você vai ali no domingo e pergunta, eu gostaria de imóveis com uma vista legal. Ela te oferece uma série de códigos com uma vista legal do imóvel. As imobiliárias que são mais modernas, elas conseguem fazer isso sem atendimento humano. Isso tudo é baseado em inteligência artificial. Nossa, eu não sabia não, porque geralmente quando eu via para alugar, eu sempre ia na última foto, porque quando casa que ela não tem uma boa vista, o cara deixa para a última foto e quando você vai ver, fala, não tem a foto da rua, né? Tem muita coisa legal interna, mas claro, aí vai do marketing de cada um. Aliás, na questão do marketing, hoje a gente vê muito influenciador, gente que grava tudo, né? Você mesmo é da área, né? O que você diz para as imobiliárias em relação a isso? Porque, às vezes, nasceu daquela pessoa que tinha aquela vocação, tudo, mas ele tem que colocar gente nova, corretores, né, para gravar, porque hoje eu vejo toda hora no Instagram da vida aí os imóveis maravilhosos, a gente fica querendo visitar, né? No caso do uso de redes sociais e da figura do corretor como um personagem também influencer, ele é importante porque ele gera leads para fazer negócios. Mas mais importante do que gerar leads é você ter um testemunhal. O que eu chamo de testemunhal? Hoje, se eu for contratar um corretor em São Paulo, vou contratar aqui o corretor Jeremias, e eu entro na sua rede social, perceba que antigamente a gente entrava no site. Eu quero saber se aquela empresa é uma empresa que tem reputação ou aquele profissional baseado no que ele oferece no site. Antigamente era presencial, era anúncio de jornal ou era na própria loja. Foi para o site e hoje a gente não entra mais no site das pessoas, a gente entra nas redes sociais. Então, se eu entrar na rede social do Jeremias Corretor e lá só tiver você tomando um chopp, jogando um futebol, brincando, passeando, eu não sei se você é um profissional, você não tem autoridade criada na sua rede social. Hoje a rede social é importante para validar o profissional que sabe falar sobre mercado imobiliário e você percebe isso na sua rede, ele é um profissional que é mais valorizado. Então, a importância, aí ficando um conselho aí para os corretores de imóveis, mais importante que gerar novos clientes, a rede social te gera autoridade.
Porque lá eu vou perceber se você realmente sabe falar sobre o que você trabalha. Seja numa grande cidade, seja numa cidade pequena do interior. Porque no interior a autoridade é um pouco aquele fulano que eu já conheço, já fechou com um negócio com todo mundo, né? Eu diria que na cidade do interior é mais importante ainda, por quê? Porque aqui na capital ou em outras capitais, a gente tem os portais verticais de anúncio de imóveis. É assim que você anuncia imóvel nos portais. E as pessoas procuram esses portais para fazer a triagem dos imóveis dentro do seu perfil de preferência. No interior não existem esses portais. Eles não são utilizados como forma de anúncio. Então, eles utilizam muito mais outros meios, como o Google e as redes sociais, para poder validar, inclusive como catálogo de imóveis. Muito bem. A gente está conversando aqui com o Claudino, que é consultor, é palestrante, é autor de livros sobre o mercado imobiliário, né? Dá consultoria e aconselhamento para empresas nesse ramo. Você falou do primeiro livro, eu queria que você falasse aqui do segundo, porque o nosso tempo é curto, né? Mas eu queria que você passasse, porque pelo livro condensa muitos anos de estudo e aqui você pode trazer um pouco para a gente. O livro 2, eu digo que o livro 1 foi uma necessidade, né, de um manual para empreendedorismo e gestão no mercado imobiliário. E o livro 2 foi uma paixão mesmo, é uma coisa que eu faria independente de ter o êxito da tiragem dele. O livro 2, ele pode ser lido por qualquer um, ele não precisa ser do mercado imobiliário. O livro primeiro é mais técnico. O livro 2, ele remonta a natureza do mercado imobiliário, o ontem, o hoje e o amanhã. O primeiro chama Natureza do Mercado Imobiliário. E empreendedorismo e gestão. Empreendedorismo e gestão. E o segundo, a Natureza do Mercado Imobiliário? O ontem, o hoje e o amanhã. Olha que legal. Então, eu trago desde os caçadores-coletores, há 10, 12 mil anos atrás, que não tinham, eles eram nômades, até o momento que eles entenderam o ciclo das estações e começaram a montar seus espaços com cercaneios, né? Por quê? Porque eu começo a cultivar a terra, eu entendo a ideia dos ciclos das estações, ou seja, eu começo a cultivar trigo e outras coisas. Isso aconteceu no Tigres e Eufrates, né? Aquelas primeiras populações começaram a gerar valor para aquela terra. E aí que começou até as primeiras leis, né? O Código Hammurabi, inclusive, que tem 282 artigos, 42 são sobre a posse da terra. A ideia de posse já era gerada naquela época. Por quê? Veja, Jeremias, eu sou um nômade, sou um caçador-coletor. Não importa onde eu estou, eu vou andando, peregrinando, caçando e comendo. O momento que eu paro, estabilizo e crio um espaço para mim e começo a cultivar aquela terra, eu preciso montar abrigos menos improvisados, tanto para estocar meus alimentos, quanto abrigar minha família. No momento em que eu faço isso, aquilo é a minha posse. Se alguém entra naquele lugar, um nômade, para pegar aquele fruto, já tem um problema. Então, começou-se a criar a ideia de propriedade ali. E aí eu vou contando essa história, como foi na China, como foi na Grécia. Hoje, por que eu chamo um pé direito de pé direito? Não faço ideia. O pé direito não é a ver com pé direito ou esquerdo. Antigamente, a unidade de medida para uma altura de uma casa apropriada era um pé de uma árvore que fosse reto. Então, por isso que é um pé direito. Por que no Brasil se tem a ideia de vistoria de imóveis tão rigorosa como é hoje? Né? Vistoria de entrada, de saída, não pode ter um pinguinho fora do lugar, sendo que eu saio de imóveis de Toronto, de uma unidade para outra, um mês antes mesmo de eu sair, Jeremias, a pessoa olha assim para os lados e fala, não, está tudo ok, não tem nada tão quebrado, a pintura está meio suja, mas de tempos em tempos eu dou uma renovada. Por que essa diferença do rigor de vistoria? Cultural, inclusive, nossa, né? Nas guerras napoleônicas, veio a família real para cá, e a corte ocupou espaço de comerciantes cariocas. E eles entravam nos imóveis e deixavam de qualquer jeito. A gente achou, na pesquisa encontrou, né, fatos, registros históricos que comprovam isso. E aí eu até indico o Laurentino Gomes, que é um jornalista que pesquisou muito isso, foi muito importante para mim nessa pesquisa. E aí, como eles deixaram os imóveis de maneira não ideal, eles falaram, olha, a próxima vez, português, que você for alugar um imóvel meu, eu vou passar vistas. Passar vistas, no plural, no coletivo, era vistoria. Então, hoje no Brasil, a gente herdou essa coisa da não confiança sobre o outro. Se eu for deixar meu imóvel com Jeremias, eu vou querer fazer a vistoria rigorosa, porque eu não sei como ele vai deixar o meu imóvel. Entendi. E isso burocratiza muito. Então, assim, o livro traz uma série, por que os cartórios no Brasil é notarial e registral? Em outros locais é só registral. Por que a gente é mais burocrático? E por que na China é diferente? Então, eu pesquisei a história dessas nações e dessas culturas
e explico por que a gente trata o mercado imobiliário mercadologicamente, inclusive no hoje, e lanço ideias para o futuro, algumas tendências. Maravilhoso. A gente está chegando ao final, infelizmente, mas eu queria agradecer muito aqui o Claudino. Olha, dava para conversar 2 horas, tem que fazer um podcast de 3 horas, é muito legal, mas eu queria que você encerrasse falando um pouco dessa questão do futuro que você colocou aí, porque são questões culturais diferentes. Quando a gente vê uma empresa de tecnologia que está entrando no mercado, ela começa a mudar rápido, né? Contrato mais rápido, tudo eletrônico, você assina eletronicamente, a vistoria mais rápida, para você ser fiador tem um outro jeito, né? Tudo tá muito... Mas a cultura nossa é talvez da vistoria, de ir lá e ver os detalhes, né? Então tem que vencer não só a questão tecnológica, mas a cultural também, né? A geração Z, por exemplo, ela já prefere... eu até achei que ela ia desintermediar o mercado porque ela ia se virar sozinha, mas não. É uma geração que ela gosta de cultura, de estudo e do seu próprio trabalho. Então, ela não quer nada que vá competir com o tempo dela. Então, ela contrata profissionais porque... Você se lembra da trena? A gente usava a trena para medir a cama. A geração Z já quer alugar um imóvel com a cama já lá. Prontinho, ela quer tudo fácil. Então, eu vejo um futuro onde as pessoas vão morar mais perto por afinidade. Então, existem já condomínios, por exemplo, no exterior, onde, por exemplo, só moram mães solteiras. Porque naquele condomínio tem uma babá alugada pelo condomínio. Pessoas mais velhas, pessoas que têm afinidade por esporte, então condomínio... Eu vou para esse de mais velhas, que eu não quero ninguém fazendo barulho. Novo, não quero ninguém fazendo barulho. Eu vi o rapaz falando aqui da Suíça, ele falou, não posso dar descarga à noite, eu não sei se isso é verdade ou não, né? Que sim, no contrato está lá, você não pode fazer barulho depois das 10 horas, eu quero esse. Na Alemanha também. Na Alemanha tem horário para você usar o banheiro, use por conta do barulho, do rigor. A questão da cultura, né? Maravilhoso. E aqueles imóveis também na Inglaterra, porque às vezes as divisórias são tão pequenas, né? Que hotel, por exemplo, é umas divisórias de madeira, sim, né? E assim, você quase ouve a pessoa. Então também tem toda essa questão também, né? Ô Claudino, muito obrigado, viu? Deixa um recado final aqui. Eu queria falar com você do setor imobiliário, para o investidor, para a pessoa que quer ter a primeira casa, mas o tempo não deu. Dê seu recado ali para a câmera final, aquele público que você acha importante dar um recado. Bom, aposte no mercado imobiliário, isso aqui não estou falando em função de eu atuar nele, mas eu percebo que por mais que a gente questione se existem outras formas melhores de investimento, o mercado imobiliário ele vai te gerar a valorização do imóvel, a renda que ele tem e ele vai disciplinar suas economias. Muito bem. Procura o Claudino aí nas redes sociais, é só colocar o Claudino aí, consultor imobiliário, que você vai chegar lá rapidinho pelo Google e todas as outras, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Claudino, mais uma vez obrigado. E continue mandando os seus temas aqui que a gente vai trazendo aqui para você, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até a próxima edição.